Muito bem, liquidez. O que é liquidez? Liquidez é aquela facilidade de venda, né, quando você oferta uma obra de arte no mercado. E a liquidez, ela está diretamente vinculada ao perfil do investidor moderado, aquele que está preocupado realmente com a compra ter uma facilidade de venda depois, tá certo? E esse investidor moderado, ele está ligado a que tipo de artista? Ao artista que está com visibilidade, aquele artista que está fazendo uma exposição, que lançou um livro, que foi chamado para que foi comprado por um museu, que está numa bienal. Então, naquele momento, quando ele tem visibilidade crítica, o que significa que foi dada a ele uma importância histórica, artística, esse artista, com essa visibilidade, com essa mídia atrás do artista, as pessoas vão buscar comprar esse artista, né? Então, este artista, ele não é necessariamente um artista em final de carreira, normalmente ele está no meio de carreira, ele está em processo de conquista de espaço. Então, esse artista, muitas vezes, é adquirido por esse perfil, que é chamado do investidor moderado. E qual é a lógica desse investidor? É venda quando todo mundo quer comprar. Então, na hora que as pessoas estão atentas, os colecionadores estão atentos àquele artista, este investidor, ele faz a venda desse trabalho. Então, veja, é diferente da segurança quando você compra quando os outros querem comprar. Esse você vende quando os outros querem comprar, né? E é um artista que não é nem de final de carreira, nem de início de carreira. Ele normalmente está no meio, está em processo de construção da sua carreira. Então, o que é importante? Do que a liquidez depende? Ela depende, como eu falei, da posição do artista, do circuito crítico, né? E aqui eu vou dar uma dica muito importante. Essa construção do artista no circuito crítico, é muito importante você perceber o posicionamento do artista conforme o seu tempo de trabalho com o seu currículo. Ora, um artista que tem 30, 40 anos de trabalho e nunca teve uma exposição mais significativa, presença no museu, numa bienal, é muito difícil esse artista ter uma boa liquidez no mercado, porque a construção crítica dele não é compatível com o tempo de arte dele, né? Então a liquidez desse artista é menor. Agora eu quero dizer uma coisa, a arte tem dono, ok? Toda arte tem dono. A pessoa chega, ama, compra. Então, isso é um assunto que a gente pode discutir exaustivamente, mas não é a tônica, o assunto, o objetivo disto que eu estou falando. Novamente, estou falando de mercados sedimentados. Tá bem? A liquidez também, ela é muito valorizada para o artista, né? Para você fazer a venda do seu trabalho. Varia, depende também com que galeria, com que porte de galeria, com que idoneidade de galeria esse artista trabalha. A liquidez de um artista é maior na medida que a idoneidade da galeria que representa esse artista é maior, claro, né? Então, o local de venda, além do local de onde o artista está representado, outro ponto importante para ter liquidez, o local de venda. Quando você coloca aquela obra num local idôneo, a liquidez daquela obra será maior do que você colocar o seu trabalho à venda com alguém que não tem uma presença, uma identidade, uma respeitabilidade maior do mercado. E aqui eu conto, novamente, tudo à exceção, aqui eu conto um caso que existem leilões, por exemplo, que mesmo que não seja por um processo pessoal, mas que vende várias obras falsas, né? Por descuido, por negligência, por falta de entendimento, enfim. Esses leilões são conhecidos no mercado. E o que acontece? Quando você coloca uma obra boa nesse leilão, já vai bater um carimbo de dúvida na sua obra. Então tem que tomar cuidado aonde você vai colocar essa obra para alcançar maior liquidez, né? Outra questão que define a liquidez de uma obra é o certificado, a origem da obra, a procedência da obra.
quanto mais concreto é esta origem da obra, maior vai ser a liquidez que você terá na hora da venda. Por quê? Porque não há essa discussão. Eu digo muito o seguinte, que no futuro a obra de arte terá tanta importância quanto o documento que garante que aquela é uma obra de arte autêntica. Ok? Então, a documentação, a procedência da obra, dá a essa obra maior ou menor liquidez, né? Uma questão importante é exatamente a dimensão da obra. Claro, quanto maior a obra, menor a liquidez da obra, porque o espaço para acomodar aquela obra é mais difícil de ser conquistado. Então, uma obra muito grande, 2, 3, 4, 5 metros ou mais, a liquidez dela será menor, por mais importante que ela seja, né? Sempre terá dono, toda obra de arte sempre terá um dono, mas o tamanho, a dimensão da obra de arte é um limitador na liquidez da obra. Outra questão muito interessante, a temática da obra. As obras com temáticas religiosas, ou com retratos que foram encomendados, fazer o retrato de fulano, ciclano, retrato de pessoas não necessariamente conhecidas no mundo, retrato de pessoas não importantes historicamente, são obras de menor valor no mercado. Uma paisagem de Guignard, naturalmente, tem um valor maior do que um tema sacro de Guignard ou um retrato que ele fez de uma determinada pessoa. Embora Jean Boguitte dizia, Guignard foi um dos maiores retratistas do Brasil, mas o mercado dá menor liquidez para retratos e temas sacros. E, por fim, uma questão que é definidora da liquidez, naturalmente, é a situação da economia, do mercado naquele momento. Muitas vezes, uma obra de arte é colocada no mercado quando a economia está fraca por um valor que não corresponde ao valor da obra de arte, mas corresponde sim à necessidade do vendedor. Então esse valor não pode ser identificado como o valor da obra, mas sim como a necessidade do proprietário, da pessoa que está colocando a obra à venda. Então aí a economia dita a liquidez não conforme essa situação, é o valor histórico, mas quem precisa do dinheiro. E uma situação que você deve prestar muita atenção é com o movimento que eu chamo MM, movimento de manada, né? Então, quando todo mundo está comprando aquilo, você vai e compra também, e depois você vai ver que a liquidez daquela obra é baixa. Então, tome muito cuidado com o movimento de manada. E aqui eu quero mostrar para vocês alguns dados. Por exemplo, no mercado, né, divisão do mercado de arte por técnica em 2019, a pintura continua sendo o suporte de arte mais vendido. A pintura representa 68% do mercado de arte mundial, seguido pela escultura com 15%. A pintura é a eterna pintura que tantas vezes falaram que ela estava morta. Não, está viva. E segundo, o mercado hoje, como ele é dividido por categorias, veja, a arte moderna ainda representa 43%, que é exatamente essa arte que eu falei que dá segurança, né, que as pessoas sempre buscam o melhor. Seguido da arte pós-guerra dos anos 50 a 70, começo de 80, e depois a arte contemporânea. Sendo que a arte contemporânea, cada dia mais, está conquistando mais espaço. Então, eu estou colocando isso só para você ver quais são os suportes e quais são o período de arte que tem maior comercialização, maior negócio, maior liquidez. Tá certo? E eu quero falar agora sobre motivações para a compra de uma obra de arte. Ou seja, o que dá mais liquidez para uma obra de arte? O que motiva mais uma pessoa a comprar uma obra de arte? O primeiro, e essa é uma estatística aí feita pela Art Basel, e aqui são os números de 2019. Veja, o que é importante? Naturalmente, o aspecto estético, né, da conquista estética, que ele chama também algumas vezes decorativo, aquilo que te conquistou, que te apaixonou, é o grande motivador do mercado, né, com 89%. A paixão, a expressão, aquela sedução mesmo, né, continua em segundo lugar. Mas tem um aspecto aqui que é muito importante, que é a quarta coluna, que é os contatos sociais e relacionamentos, amizades.
essa questão do processo de relacionamento é uma questão muito importante também para dar liquidez à obra de arte, né? As razões sociais, veja bem, as questões sociais de participação de um grupo, né, é muito importante também para dar liquidez a uma obra de arte. Muito bem, quero finalizar então falando de liquidez, citando um grande amigo, uma pessoa admirável, que é o professor Dr. Roberto Bertani. Ele fala o seguinte: afinal, o que move o mercado de arte? E ele cita, ele define, ele sintetiza que o mercado de arte é movido por 3 P's. Eu vou citar isso para você pensar sempre nisso quando for fazer aquisição de uma obra de arte, pensando na liquidez. 3 P's. Paixão, ou seja, o aspecto decorativo, o prazer, a questão intelectual, o desafio intelectual que a obra levanta, a cultura, a representação cultural dessa obra, tudo isso é uma questão de paixão. Primeiro P, paixão que aquela obra desperta em você. Segundo, prestígio que aquela obra traz para você e para a sua coleção. Muitas vezes aquela obra única, muito específica do artista, sem dúvida nenhuma vai te trazer um prestígio muito grande, tanto social quanto no meio, e em especial no meio cultural. É uma obra que vai ser sempre solicitada para exposições, para demonstrações, enfim, um prestígio. E terceiro, poder. O mercado de arte, o circuito de arte, está muito envolvido com essa questão de poder, de você ter exatamente essas obras únicas, né? Esse é o poder que muitas vezes abre mais caminhos de relacionamento do que qualquer posição empresarial profissional. A obra de arte abre portas que muitas vezes você não tem como com outros predicados, né? Então, 3 P's do Dr. Roberto Bertani: paixão, prestígio e poder. Pense sempre nisso, ok? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Vai aí, curte, compartilhe, acione o sininho e mande sempre sugestões. Obrigado. Até mais tarde. Até a próxima. Tchau, tchau.